Seja louvado Jesus e Maria, caros jovens. Cá estamos. Eu queria pedir-vos a todos de ficar em silêncio. Antes de falar, tenho sempre a necessidade de fazer silêncio. A minha experiência de vida foi tal que foi no silêncio que cheguei à conclusão que tem lugar o encontro com Deus. Durante estes dias ouvimos tantas coisas aqui durante o programa, coisas vividas entre nós, encontros, grandes multidões, mas é muito importante parar um pouco, ficar calado e hoje e durante estes dias e quando voltares para vossas casas, comecemos a ter consciência que Deus está vivo, que Deus está presente e abramos o nosso coração para que possamos estar humilde, a fim de que possamos estar à escuta e que o Espírito Santo possa ser ouvido e para que cada palavra possa ser proferida somente para a glória de Deus. Quando quero falar da minha experiência, da minha vida, não é de mim que eu quero falar, é dele, do Senhor. Agora vamos fechar os olhos, uns instantes, e vamos fazer um esforço para manter o silêncio dentro e fora de nós. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Rainha da Paz, rogai por nós. O meu nome e apelido de religiosa é Irmã Maria Diana do Coração Ferido de Jesus. E o meu nome de bautismo e civil é Diana Minaric. Venho de uma comunidade contemplativa, ativa, que fundou a Beata Maria de São José, inspirada por São José, mas fora da clausura. Queria trabalhar com os mais necessitados, com os mais desprotegidos, de forma ativa. Nós compreendemos aquilo que quer dizer contemplativo. Também é difícil pronunciar, também é difícil compreender, porque é uma realidade tão profunda e tão importante que abarca a primeira fonte da associação. O que eu gosto de repetir é que este ano 2024, a nível da Igreja, está em preparação para o ano do jubileu. Todos nós, queridos jovens, aqui mesmo somos chamados à contemplação. E o que significa isso para mim, como pessoa religiosa? Vou dizer-vos sinceramente, isso é o mais importante, é estar com Cristo, imitá-lo, ser a sua continuação. Agora, exemplo da Santíssima Virgem da Nossa Senhora, isso é fundamental para a minha vocação. Esse encontro que eu fiz com Jesus, porque essa relação, o facto de estar com Ele, é a fonte básica e é muito importante dedicar-lhe tempo. Dedicar tempo a esse encontro que dá a vida em tudo aquilo que faças. Não separar-te dessa mesma realidade. Quando te encontras com Cristo, ficas tão alegre que queres partilhá-lo com os demais. E isso é bonito, porque na realidade Ele deseja chegar a todos os seus filhos, a todos, e Ele deseja tocar a outros através de ti também. E por isso, esta forma ativa para cada religioso é importante.
também viver em clausura, rezando às escondidas no íntimo da sua cela. O Senhor vai inspirar pessoas com comunidades, com carismas diferentes. As pessoas às vezes vêm ter comigo e dizem: eu não sei onde procurar, não sei falar com quem. Deus é tão rico na sua criatividade que criou tantas formas e comunidades religiosas, e simplesmente é preciso rezar, pedir-lhe para saber onde é que tu podes realizar mais, em que comunidade, em função da tua pessoa. Eu escolhi o Carmelo do Coração Divino de Jesus, foi lá que Jesus me levou. Portanto, o Carmelo, o Carmelo e as irmãs, os irmãos e as irmãs, como as irmãs de clausura, como somos nós, é que nós temos uma missão interessante. A nossa primeira missão é rezar pela Igreja e pelos sacerdotes. Não só rezar, mas também, caros jovens, viver de pequenos sofrimentos ou grandes sofrimentos, oferecer por tudo aquilo que é difícil e também pelos pecadores maiores. Há muitas coisas. Podemos ouvir talvez mais coisas negativas do que coisas positivas, mas quando tu perguntas o que deves fazer verdadeiramente por essa situação, eu creio, não só creio, vejo e sei que as orações, que a expiação são realidades tão fortes. E portanto, caros jovens, sejamos aqueles que rezem, que abençoam, que contribuem para a comunhão da Igreja, na qual há tantas divisões nos dias de hoje. E nós sabemos quem divide. Saibamos nós estabelecer a comunhão na nossa comunidade do Sagrado Coração Ferido de Jesus perante os nossos próximos, em todas as pessoas, prepará-las para a vida religiosa. Esforcemos também para ajudar as crianças a encontrar-se com Jesus também. Saibamos também criar casas para pessoas de idade, crianças abandonadas. A nossa fundadora deixou-nos em herança algo muito importante: ser não só educadoras, mas também, antes de mais, ser mães. Cada alma que o Senhor nos envia, nós devemos acolhê-la como se fôssemos uma mãe. No início, eu disse-vos que era Maria Diana do Coração Ferido de Jesus, mas na nossa comunidade existem tradições, existem regras. Uma delas é que cada jovem rapariga que entra no seu período de reflexão tem que pensar no seu nome de religiosa. O nome que é escolhido, que é no final um pouco a expressão da realidade que é essencial para a sua vida essencial, e foi por isso que eu escolhi o nome de Maria e colocá-la em primeiro lugar, porque apesar de me chamar Diana, eu acrescentei Maria e eu chamo Maria Diana. É desta forma que eu queria consagrar Nossa Senhora a minha vida religiosa. Ela para mim foi uma mestra. Para mim é uma presença importante na minha vida. Esta parte do coração ferido apareceu mais tarde na minha vida, já planificado, quando estava a preparar-me para o noviciado para ser religiosa, refletir a minha vida religiosa. Não quer dizer que tu de imediato bates à porta no convento e és de imediato aceito. É preciso passar tempo, a perceber se de facto é o tempo, é um período de discernimento. E durante o meu período de discernimento eu acabei por cair gravemente doente. Agora que não sabia se iria curar-me ou morrer, para mim foi verdadeiramente uma experiência que me marcou.
marcou bastante. Essa experiência marcou o resto da minha vida. Interiormente e exteriormente, fiz a experiência do grande amor do coração de Jesus nesse tempo, como nunca o tinha feito. Fui tocar pelas suas chagas, pelas suas feridas. Porquê é que vos digo isso? Porque eu estava coberta de chagas físicas por causa dessa doença. Na minha doença, apanhei várias bactérias e foi difícil encontrar uma terapia adequada para mim e, portanto, fiquei com muitas chagas abertas. E um dia, estando na missa, a olhar para a cruz, há sempre muitas cruzes, e eu fui à capela do hospital no qual estava e vi uma cruz. Uma cruz, era como se a visse pela primeira vez. Recebia a graça de descobrir que as minhas chagas, mesmo fazendo-me sofrer, ela trazia-me vida, de certa forma. É como se eu tivesse descoberto algo de grande, e a partir desse dia o meu olhar sobre a cruz de Cristo passou a ser diferente. Eu fui tocada pessoalmente por essa chaga do coração de Jesus, que nos permite a todos de ser acolhidos. Ele procura-nos sempre. Ele nunca se cansa no seu amor por nós, mesmo que ele esteja ferido pelos meus pecados. E a partir desse dia, então, passou a minha alegria a estar sempre na chaga do seu coração. Minha força, o meu grande desejo para me renovar constantemente, mesmo não amando sempre o meu próximo. Eu também sofri por causa dos outros, mas tenho que rezar para que Ele me recorde a graça e a verdade que hoje necessito de agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu me fazes, por tudo aquilo que fizeste através da minha cura, a experiência que eu vivi da doença. Quero testemunhar, tenho de testemunhar esse grande amor que não só eu tenho, mas toda a minha comunidade tem para com a Igreja, os sacerdotes e todos que a servem. Agradeço também a doença que me tocou e que fez com que eu mudasse consideravelmente. Gostaria também de agradecer a todos aqueles que aqui estão, que vieram para me apoiar. Queria agradecer também as minhas irmãs que estão na Bósnia-Herzegovina e no mundo há 17 anos. Posso dizer que vejo a beleza da vida de Deus através da comunidade religiosa. Vejo-a. Houve muitas situações difíceis, mas eu pessoalmente vejo e sei que é nestes momentos que eu amadureço mais. E sei que Deus opera mais em mim e por mim nesses momentos. Uma vez um jovem perguntou-me: irmã, podes dizer-me que é o mais importante? O que mais importante te tocou e o que mais profundamente tocou na tua vida com Jesus? Eu tentei encontrar uma resposta inteligente e eu comecei a transpirar, não sabia o que lhe dizer. E eu disse-lhe: eu vou dar-te uma resposta mais tarde. E depois parei junto ao Senhor, pensei e encontrei a minha resposta. E taj odgovor obuhvaća sve događaje i situacije u mom životu. Porque essa resposta vai abraçar todas as situações da minha vida. A resposta disse que Deus começou por me procurar a mim antes de eu procurar a Ele. E todos nós procuramos a Deus, mas nunca nos esqueçamos que é Ele quem nos começa por procurar primeiro, antes de nós o procurarmos a Ele. Antes de ter feito essa experiência, sabendo que Ele é um Deus tão grande e que me procurou a mim, que era uma pecadora, isso fez com que eu chorasse e tocou-me até aos ossos. Queria falar-vos também de um pouco da minha infância e juventude. Eu nasci em Zagreb, na Croácia,
Na maior parte dos casos, quando ouvimos os testemunhos das pessoas consagradas, normalmente dizem-nos que nasceram numa família tradicional católica, e nós damos graças a Deus porque a família é importante para o crescimento da fé da pessoa, mas tudo é possível a Deus. E mesmo Ele pode chamar alguém que nunca cresceu na fé e cuja situação familiar não é clássica. E para Deus tudo é possível ser transformado no bem, mesmo quando a nossa lógica nos diz que não é possível. Mas é possível, porque eu posso vos afirmar isso por experiência e conhecimento próprio. Os meus pais encontraram-se muito jovens e aos 19 anos a minha mãe engravidou e no seu coração, no seu sangue, ela não sabia quem estaria dentro dela. Pois muito bem, era eu. E de um dia para o outro a sua juventude passou a ser muito complicada. A minha mãe tinha medo. Ela estava com a pressão daqueles que estavam à sua volta, via que a única solução seria o aborto. O meu pai, na sua grande fraqueza, fugiu, abandonou a minha mãe, e a minha mãe, ela decidiu arriscar tudo e dar-me à luz, trazer-me ao mundo. I toliko mi je puta ponovila, pa i tik prije ovog svjedočanstva, znači moraš tražiti dozvolu. Mama, jel te mogu... Ela disse-me isto muitas vezes, contou-me esta história. Mesmo antes deste testemunho, eu pedi-lhe autorização para contar aquilo que se passou com ela. Ela disse: minha filha, não te esqueças, tu és uma filha do amor. E deste local eu desejo dizer-vos que uma mãe, como uma mãe espiritual, independentemente das circunstâncias em que vivestes ou viveis, vós sereis sempre um filho muito amado de Deus. Tu és um filho amado de Deus. Que o saibas, que tenhas essa consciência. Tu és um filho muito amado por Deus. Muito bem. Alguns anos depois do meu nascimento, a minha mãe voltou a casar-se com outro homem. Ela teve ainda 2 filhos, o meu irmão e a minha irmã. E hoje em dia são maravilhosos. Somos uma maravilhosa família com maravilhosos esposos e esposas. O meu irmão tem 2 filhos. A minha irmã teve o seu 4º filho a semana passada e essa é a minha grande alegria. E sabeis, quando olhais no início, às vezes parece que não temos luz no futuro, mas quando olho para a minha família é uma bênção. Eu posso ver como Deus transformou tudo no bem. Se agora acontecesse uma situação terrível, isto significa que essa situação terrível dure para sempre. Por causa da minha própria experiência, no meu coração, há sempre um apostolado pela vida, pelas crianças, pelas mães grávidas, pela dignidade da pessoa. Isso é qualquer coisa que me toca muito, porque é importante ouvir falar do apostolado da vida, mas também é importante ele viver, e eu vivi-o. E eu falo-vos isso porquê? Por 2 razões. Primeiro, Deus ama na realidade e na verdade todas as pessoas. Independentemente das feridas que tu tenhas, independentemente do pecado em que tu vivas, Deus nunca nos rejeita. Deus misericordioso espera sempre braços abertos. E mesmo que te pareça que tu não podes viver assim e que não podes continuar e que sofres muito, podes sempre ir ao seu encontro e tu ficarás um dia reconhecida e agradecida tal como eu sou. Eu pensei muito sobre aquilo que vos iria dizer, jovens. Eu não queria começar a dizer não façais isto, não façais aquilo, atenção com isto, atenção com aquilo. Não gosto de falar dessa forma. Eu prefiro entusiasmar-vos pelo bem e não falar de coisas negativas. Uma das coisas das quais vos gostaria de falar, que é muito positiva e que me ajudou em muitas situações, é uma questão que eu me coloco sempre desde a minha juventude. Esta questão é quanto e como eu tento agradar a Deus e não aos homens. Esta situação é uma situação que tem a ver com uma escolha, ou esta escolha sim ou não. É como os filmes, como acontece nos filmes. Ao contrário dos homens,
Caros jovens, Deus nunca me rejeitou. Ele nunca me pressionou. Ele deu-me sempre a liberdade. E a escolha significa muito para mim. Portanto, saber que há alguém que te ama até o teu centro, que não te rejeita, tu nunca, apesar disso, acabarás por traí-lo um pouco. Muito bem, continuo. Cresci em Zagreb, como vos disse, nos bairros de Zagreb, onde a mãe vivia com a sua nova família. Depois, como vos disse, casou e teve dois filhos mais. Eu não tinha uma ideia do que era Deus, daquilo que era a igreja, não vivia na fé. Decidiram batizar-me quando eu era criança. Fui batizada em Zagreb e no início da minha infância e da minha juventude eu era uma jovem que era hiperactiva. A minha mãe trabalhava muito, eu passava muito tempo com os meus avós, que me deram muito amor, muita alegria, e o meu testemunho são eles desinteressado, ou seja, eu vivi sempre com muito amor, apesar de nunca falarmos de amor, de Deus, perdão. Vivíamos no bairro do Espírito Santo, o bairro da paróquia do Espírito Santo. Essa paróquia, nessa paróquia tinha sido construído um santuário da Santa Mãe da Liberdade, um santuário tinha sido construído pelos antigos combatentes e foi construído no dia Nossa Senhora das Neves, que é também o dia dos antigos combatentes da Croácia, e eu agradeço a todos esses combatentes que deram as suas vidas para nos defender. Agradeço-lhes muito. Portanto, cresci numa atmosfera. Em que se tinha uma veneração pelos antigos combatentes, porque havia um grande número de antigos combatentes na minha família. Os padres eram salesianos que estavam lá. Foram eles que nos arrancaram das más influências. A minha primeira ligação com a igreja foi insólita. Eu tinha 8 anos. Era um sábado. Nós estávamos a andar de bicicleta e afastámos muito. Quando tu dizes às crianças não façam isto, e eles fazem precisamente isso. Isso já vos aconteceu seguramente. Nós chegámos a uma grande casa, em frente a uma grande casa, onde se ouviam cânticos, ninguém sabia o que se passava lá dentro, e era o momento das primeiras comunhões. E eu tive um grande desejo de entrar naquela casa para saber o que se passava lá dentro. Como era pequenina, não conseguia ver nada do exterior, porque havia pessoas muito altas à minha frente, e então eu comecei a conduzir a minha bicicleta e disse: é preciso passar entre estas pessoas, os pais, os avós que estavam à minha frente e que estavam lá para assistir à primeira comunhão. E eu cheguei a um vizinho e ele disse-me: tu queres que eu te levante com os braços? E quando ele me levantou com os seus braços, foi o momento da primeira comunhão. E essas crianças estavam a cantar, vestidos de brancos, e recebiam Jesus pela primeira voz. Eu nunca tinha ouvido falar de Deus, que nunca tinha ido a uma igreja, e que entrava por acaso numa igreja, e que entrava no momento em que aquelas crianças puras e alegres recebiam Jesus pela primeira vez. E não consigo descrever-vos, mas foi um momento profundo para mim, de grande alegria. E quando tudo terminou, eu disse: eu quero isto, eu quero viver o que estas crianças estão a viver, eu quero segui-los também eu. E o meu vizinho disse-me: tu tens que ir ter com aquela senhora ali ao fundo. Era uma religiosa. Eu não sabia o que era uma religiosa. Eu fui ter com ela e disse-lhe: eu gostaria também eu de ir ter com aquelas crianças ao fundo. E ela disse: não. Ela viu o que se passava, ela viu que era uma criança que não sabia nada, e ela disse-me: vem outro dia, eu vou-te explicar tudo. E foi assim que eu comecei a participar no catequismo. Eu não sabia nem sequer o que era o catequismo, e não sabia nada.
E foi desta forma que tudo começou. E durante a minha infância e a minha juventude, ninguém me proibia de ir, mas também ninguém me encorajou. Portanto, havia momentos em que eu ia e havia outros momentos em que eu não ia, mas sempre que voltava à igreja sentia-me bem e sentia-me sempre bem-vinda e bem acolhida, porque eu era muito aberta, era muito comunicativa e muito alegre, estava sempre pronta para fazer o que quer que fosse. Tinha os meus amigos da classe, os meus amigos da rua, os meus amigos do bairro, os meus amigos à igreja. E enquanto criança eu já sabia que era na paróquia que eu me sentia melhor. Ali ninguém gozava com ninguém, não havia blasfémias e ninguém se esforçava por ser bom. E por isso eu gostava muito das suas mesas, gostava de jogar futebol de mesa. E a paróquia passou a ser uma segunda casa. E eu posso dizer que acabei por crescer lá. E enquanto uma jovem menina, eu tinha lá boas companhias, eu era uma boa animadora, recebi lá grandes dons e acolhi os fundamentos da fé. E as pessoas viam em mim algo de bom, que eu não via propriamente. As outras acreditavam em mim, mas eu não tinha confiança em mim. Tinha amigas que rezavam por mim. Isto não significava nada para mim, por mim. Mas eu não compreendia nada disso. Não estava consciente desse dom, de ter amigos que rezam por nós. Esses amigos passaram a ser amigos para toda a vida. E isso tenho todo o prazer em dizê-lo. Um amigo constituído em Deus será sempre um amigo. É em Deus que nós encontramos verdadeiros amigos. Porque é que eu vos digo isso? Porque quero que vós sejais atrativos nas paróquias, que encontreis movimentos, porque é aí que ireis encontrar verdadeiras amizades. Enquanto jovem rapariga, eu tinha os meus momentos em que eu me afastava, em que a minha avó me tinha morrido e ela tinha sido tão importante para mim que isso abanou-me completamente. E eu comecei a colocar perguntas a mim própria, questionar-me sobre a vida, sobre Deus, sobre a morte. E o período do liceu foi terrível. Eu queria fugir da minha própria pele, do meu próprio corpo. Eu procurava de um lado, eu procurava do outro, procurava saídas entre os meus amigos. Os meus amigos ajudavam muito, mas apesar de tudo isso, eu tinha um grande vazio, vivia uma grande confusão. Perguntava a Deus e aos outros o porquê que algumas coisas tinham lugar na minha vida e estava em cólera porque as coisas estavam a acontecer na minha vida não como eu queria que acontecessem. E as coisas não corriam como eu corria, nem quando eu corria. Há coisas que tu não podes evitar. Há coisas das quais não podes fugir. Mas Deus esperava por mim, mesmo quando eu me afastava, quando eu me zangava, Ele ouvia-me e tudo aquilo que eu lhe disse. Se alguém me tivesse dito tudo aquilo que eu disse a Deus, não sei o que teria acontecido, mas eu sei hoje que há muitas coisas que lhe disse a posteriori com muito carinho e Jesus viu. Gostava por trás das minhas mais palavras. É por isso que digo, vê quem fala contigo, como fala e porque fala assim contigo. E eu penso que Deus viu que eu estava a viver uma grande confusão, que estava completamente alterada e aquilo que dizia era só fruto disso. Dou graças a Deus porque Deus não permitiu que eu me perdesse nessas situações. Apesar de ser uma má companhia. Quando terminei o liceu, quis viajar pelo mundo, queria ser tradutora, queria fazer viagens, queria ser tradutora de inglês e de italiano, mas não consegui inscrever-me.
Eu queria ir até ao fim do mundo, mas o mundo ficou como ficou e eu também. As coisas às vezes não correm como nós queremos, mas é preciso esperar, sobreviver, e eu inscrevi-me mais tarde em Teologia Católica em Zagreb, e para mim foi uma solução temporária apenas, até vir a encontrar algo que eu gostasse mais. Mas os anos foram passando e eu gostava cada vez mais deste acesso a Deus através da razão e do conhecimento. Eu sei que isso não é suficiente. Tu podes fazer estudos de teologia e não ser crente, mas também podes ser piedoso, espiritual, e podes te afastar também do conhecimento de um caminho e podes desviar-te. Por isso é importante, é preciso ter um ensinamento e uma doutrina correta. O ensinamento e a doutrina, a espiritualidade, a autenticidade é muito importante, e é muito importante de fazer parte da comunidade, não parte da massa, da multidão, mas não, fazer parte da comunidade eclesial. Isso é fundamental se quiseres crescer de forma autêntica e sólida. Portanto, durante um período dos meus estudos, estava sentado em duas cadeiras. Por um lado tinha os meus amigos e saía, por outro lado ainda não tinha vivido um profundo encontro de Deus. Nunca tinha feito esse encontro com Deus. Os meus colegas da universidade muitas vezes davam-me um testemunho extraordinário e fez com que eu tivesse sede de encontrar Deus. Por isso o testemunho é muito importante. Eu dizia, eu tenho um desejo de encontrar a Deus como vós o fizestes. O testemunho que eles me davam entusiasmavam-me e em simultâneo cobriam de vergonha, porque eu queria fazer esse encontro e não conseguia. Isso aconteceu nas Jornadas Mundiais da Juventude em Roma. Estavam 2 milhões de pessoas. Eu não ia por motivos espirituais participar em Roma, mas ia com o desejo de visitar Roma. E lembro-me perfeitamente desse encontro com a juventude, com o Papa da minha juventude, São João Paulo II. E numa confissão, pela qual decidi, depois de ter passado muito tempo, o sacerdote que acompanhou o nosso grupo, que era muito paciente e nunca nos abandonou, fez com que isso me tocasse muito. Isso muitas vezes, eu revejo isso quando junto jovens para levá-los a algum sítio. Eles dizem-me, acompanhas todas as pessoas. E eu lembro-me que, como Deus tocou-me através do acompanhamento que recebi, eu acho que Deus pode tocar todas as pessoas nesses encontros. E através desses encontros ninguém pode ficar indiferente perante a alegria, a graça. É algo que vai tocar todas as pessoas. Tenho essa certeza. Eu tenho certeza que num momento de encontro com Deus, a pessoa, mesmo pensa ser fruto do acaso, mesmo que a pessoa se tenha afastado, tudo pode acontecer para o bem da alma. Depois da minha visita de Roma, nós não falámos mais do que tínhamos visto em termos de momentos históricos, mas começámos a falar do momento vivido. Há um tempo para tudo, caros jovens. Alguns vêm ao encontro dos jovens por causa de outros amigos, porque pensam que há uma bela atmosfera, que é um belo momento para se divertir. Nós, muitas vezes, não temos a noção de que estamos à procura desse mesmo encontro, mesmo que nós não saibamos. Nós temos todos o desejo de encontrar Deus, embora Ele não aconteça ao mesmo tempo, no mesmo local. Todos têm um tempo, todos têm um modo, e isso é preciso ser respeitado. Vós, todos os jovens que estáis aqui, para vós é muito importante que não se mantenham na superficialidade. Deus quer-vos encontrar na profundidade do vosso ser, e encontrar quer dizer que vós podeis encontrar a beleza e a sua beleza. É preciso entregar-lhe a vossa miséria, e esse passo que deres vai mudar toda a vossa vida.
Em 2002, no momento do retiro espiritual, fiz esse encontro profundo com Deus. E esse encontro que eu já desejava há tanto tempo e que fez com que eu vivesse uma verdadeira conversão, eu diria, no meu coração, um apostolado especial pelo meu primeiro amor naquilo que tem a ver com o apostolado. O apostolado em relação aos jovens. Desde o momento que eu era estudante, eu já era animadora entre os jovens, vivi diversas situações com jovens tímidos, com jovens coléricos, desequilibrados, desorientados, mas Deus deu-me sempre um grande amor para ir ao encontro de cada pessoa, os maiores, os menores, aqueles que provocavam problemas, os que eram revoltados, porque eu também tinha vivido num caminho de jovem, e uma jovem que tinha sido acolhida pelos outros, mesmo que muitas vezes provocasse problemas. Antes da conversão e depois da conversão, tinha vivido essas situações. Hoje em dia, tenho o desejo de que tudo aquilo que faça seja feito para a salvação. Em relação aos jovens, os jovens que venham ou propositadamente ou por acaso, tenham sido trazidos por Senhor. Eu encontrei no mosteiro e comecei a tomar conta de jovens e de crianças, tal como fazia antes. Eu tinha sido animadora na paróquia e tinha compreendido como era importante ser ativo e colocar-se ao serviço, sobretudo ao serviço dos jovens. Compreendi, então, como era importante esse serviço, ser animador. Isso ajudou a partilhar coisas com os outros, porque há coisas que tu não podes descrever. Por exemplo, quando voltas para Medjugorje, tu não podes descrever através de palavras aquilo que viveste. Só tens é que fazer viver essa experiência. Nós temos que a transmitir a partir dos sonhos, os sonhos que tu tiveste. Quando és jovem tens muitos sonhos, portanto, enquanto jovens, nós temos que tentar, através da animação, passar aquilo que muitas vezes não pode ser traduzido por palavras. Os encontros com os jovens começaram a ser organizados por toda a Croácia e nós participávamos com todo o entusiasmo. Hoje esses encontros têm lugar em Dubrovnik, em Split, espalharam-se por toda a Croácia para poder ajudar a todos. Fomos nós que os iniciámos, mas apesar disso sabemos que não fomos nós, foi Deus. É por isso, caros jovens, ousem e revem e sonhem e operem pela vontade de Deus. Tenho a ocasião de ver muito belas coisas. Antes de entrar no mosteiro, tive a oportunidade de encontrar muitos sacerdotes e leigos que tinham no coração a vontade de trabalhar com os jovens. E então eu compreendi compreender também que muitas pessoas têm preconceitos em relação aos jovens, que não são bons, que fazem tudo mal, só fazem disparates, etc. Eu senti que isto era um grande engano. E isto, para mim, também pessoalmente foi analisado, porque muitas vezes os meios de comunicação transmitiam esta ideia. E sei também que o mal faz mais barulho do que o bem. E tentei e tento contrariar tudo isso. Os meios de comunicação podem dizer tudo aquilo que querem, podem querer dar uma má imagem da igreja, dos jovens, podem dizer que tudo se afunda, que não há mais esperança, mas eu sei que isso não é verdade, isso não é a realidade. Eu sei no meu coração, como o bispo Stepanic dizia, que
é em vão ouvir todos os rádios e ler todos os jornais e ver todas as televisões. Portanto, não permitam a ninguém de arrancar Jesus do vosso coração. Quando acabei os meus estudos universitários, passei a tornar-me ativa na igreja, apesar de não ter algo muito claro. Não tinha nada muito bem presente sobre aquilo que viria a ser a minha vida, nem o objetivo da minha vida no seio da família. Não compreendia. E depois, no momento de uma confissão, o sacerdote perguntou-me se não tinha refletido sobre uma vocação religiosa. Eu disse não de imediato, mas eu gostava das religiosas da paróquia, as religiosas que estavam na universidade. Portanto, começou a haver uma luta dentro de mim, mas também um medo que durou vários anos. Finalmente, tudo isto se resolveu aqui em Medjugorje, em 2007. Em 2007, fui convidada para fazer parte de uma peregrinação. Uma religiosa da minha ordem trazia um grupo de músicos. Um dos músicos cancelou a viagem e ela pediu-me para que eu viesse para tocar música. Eu não conhecia bem Medjugorje. Ela, na realidade, não me tinha dito que vinhamos a Medjugorje. Ela disse que íamos a um outro local muito perto de Medjugorje, onde eu servi como religiosa durante 3 anos. Ela disse: nós não vamos a Medjugorje. Eu disse: vamos a Kabelopoly, e acabámos por vir parar em Medjugorje em 2007. Chegámos aqui às 6 da manhã cansados e a irmã disse: agora vamos subir a colina. Que subimos logo o Križevak e depois ela disse: tu vais tocar música entre as estações da Via Sacra. Depois descemos da colina e fomos à igreja e depois eu pensei que íamos a Kabelopoly e ela disse: nós, os jovens, vamos subir a outra colina, a colina das aparições. Eu disse: oh meu Deus, se soubesse que isto seria assim, não teria vindo. Não sei se teria vindo. Era preciso tocar música. Eu disse: meu Deus, eu vou. Já estava um bocado cansada com outros colegas, mas ao subir a colina o meu coração acalmou-se. E lembro-me, quando chegámos lá acima, junto à Nossa Senhora, na colina tinha uma placa, estava escrita a palavra silêncio. E isso eu agradeço que alguém tenha colocado essas placas, porque eu tinha necessidade de me calar, de fazer silêncio. Vocês sabem, quando chegamos lá acima e que tudo aquilo que te incomoda na vida, tudo se acalma, tudo fica calado e tu tens a oportunidade de ouvir o que é mais importante, aquilo que te diz o teu coração. E ouvia a voz de Jesus: queres tu seguir-me? E nesse momento, tudo aquilo que estava no meu coração pareceu-me ser pouco importante, e foi lá que eu disse sim. E é por isso que o meu coração está particularmente ligado aqui em Medjugorje. A presença de Nossa Senhora ajudou-me a chegar à presença de Jesus. É isso que na realidade faz Maria. Hoje sou religiosa desde 2010 e trabalho com os jovens, e é por isso que eu estou aqui. Eu saúdo os jovens de Krka. Estamos com o grupo Požega e de Krka. Saúdo-vos e agradeço-vos o facto de terem vindo e desejo muitas bênçãos divinas para a vossa vida. Eu dou-vos coragem a todos, independentemente daquilo que vos trouxe aqui, independentemente daquilo que vos preocupa. A bem-aventurosa mãe disse: ver Deus em tudo, ver Deus em todos e fazer o bem por Deus. É isso que eu tento fazer no meu dia a dia. É isso que eu recomendo de fazer. Se nos concentrarmos em Jesus e não sobre aquilo que nos sofremos, iremos encontrar a solução para tudo. Que Deus vos abençoe a todos.
Obrigado, irmã Diana, por este testemunho.